Bom, então a gente termina, né, a nossa participação dos convidados com a professora Bárbara Kopke. Bárbara é doutora em Ciências Sociais pela UERJ, pós-doutora pela mesma instituição, professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, coordenadora do Núcleo de Estudos Visuais em Periferias Urbanas, estuda antropologia visual, criminalidade feminina, violência urbana, é autora da exposição de fotos desse seminário, né? Acredito que as pessoas já tenham ido lá ver, e é portelense, né? Essa era a condição da gente fazer essa apresentação em Madureira. Então, Bárbara. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, Mariana Lamego, André Novaes e professora Zenir Fazendal. Fiquei pensando de que forma eu poderia traçar um diálogo entre a antropologia e a geografia. Isso não foi muito difícil para mim, porque a minha trajetória como antropóloga está muito ligada à geografia. Há mais ou menos uns 23 anos eu fui bolsista do NEPEC, bolsista da professora Zenir, né? E minha experiência como antropóloga foi na geografia, né? Então eu me sinto assim toda muito parecida com Franz Boas, né? Porque ele é o marco inicial da antropologia visual, né? Um geógrafo, né? Como o pai, dizendo assim, da antropologia visual. Então, em algum momento, me sinto, né? Estou entre a antropologia e a geografia. Então, agradeço muito essa oportunidade, e sempre vou agradecer a professora Zenir e a Mariana e o André, o NEPEC. E o que eu trouxe foi... pensei na verdade, eu trouxe esse diálogo, né? E ele passou pelo meu mestrado, está presente no meu doutorado, né, o pós-doutorado e a atual pesquisa também. Minha atual pesquisa é sobre direito à cidade de pessoas com sofrimento mental, no Instituto Nise da Silveira, trabalhando também com imagens, mas aqui eu trouxe para vocês o diálogo que eu travei. Aliás, não foi o diálogo, perdão, que eu travei, que foi, mas de que forma eu não consegui, me perdoe, mas me livrar da geografia. A geografia sempre esteve muito presente no meu olhar, né? E é exatamente essa trajetória que eu trouxe aqui. Elas estão também em imagens. Vamos lá. Em 2000, eu fiz um workshop, aliás, antes, perdão, no início de 90, como orientanda da professora Zenir, eu fiz um trabalho sobre os terreiros, né? Sobre o espaço dos terreiros de Candomblé, e esse trabalho foi entregue em desenho, né? Fiz como é que eu diz? Quase hoje a gente tem antropologia do desenho, mas vamos dizer assim que foi uma geografia do desenho, e esse trabalho também esteve presente na minha pesquisa de doutoramento. No doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre o nascimento de crianças em presídios, né? É um assunto que me foi muito caro, né? Porque até então eu não tinha conhecimento sobre essa situação aqui no Rio de Janeiro, e me dei conta que nos presídios carioca a gente pode encontrar 3 ou 4 gerações de uma mesma família que nasceram nos espaços prisionais. Mas, quando eu cheguei no presídio, eu não tive logo, de imediato, acesso
a produção de imagens, né? E aí entra o meu trabalho no NEPEC, que era acessá-lo imageticamente, mas através do desenho. Então, na minha tese, a gente sempre vai encontrar, né? Quando eu não conseguia fotografar, produzir imagem fotográfica, eu produzia desenhos. A situação do encarceramento feminino no Brasil é a terceira pior do mundo, né? O Brasil é o terceiro país de maior encarceramento feminino. Vocês terem uma ideia, de 2000 a 2016, em porcentagem, a gente teve um aumento de 455% no encarceramento feminino. Um número muito maior do que o encarceramento masculino. E, atualmente, a gente tem os dados de 2000, que foi lançado em 2018, 43 mil mulheres presas, né? Só vou contextualizar essa situação do encarceramento. A gente tem 62% dessas mulheres presas, elas foram detidas por tráfico de droga, né? Enquanto que, numa comparação com os homens, só 26% dos homens são detidos por tráfico de drogas. E quando a gente entra nessa situação, né, por que essas mulheres foram apenadas, né, dentro dessa do tráfico, a gente percebe que muitos dos casos têm uma relação afetiva entre as mulheres e o tráfico de drogas. Algumas são mães, outras são namoradas, né? Os envolvimentos passam, na maioria dos casos, por relações afetivas. E, quando eu iniciei a minha pesquisa, antes mesmo, eu vou voltar aqui, não vou dar uma parada aqui no doutorado e ir lá para o mestrado. Em 2000, no mestrado, eu iniciei uma pesquisa com meninos em situação de rua. Durante essa pesquisa, eu fiz um workshop na Lapa. A Lapa de 2000 não é a Lapa que a gente conhece hoje, ou está até um pouco mais próximo, ou que a gente não conhecia há uns 3, 4 anos atrás. Mas era uma Lapa quase sinônimo de violência, assim como os meninos de rua. No final de 90, década de 80, 90, quando a gente pensava em violência no Rio de Janeiro, eles eram sinônimos de violência. Eu resolvi entender o que, de fato, eram meninos de rua, né? Era a expressão que se usava. Anterior, a expressão era crianças abandonadas, né? Depois veio a expressão meninos de rua. Atualmente se usa meninos em situação ou pessoas em situação de rua. Então, eu resolvi fazer esse workshop, dei 15 câmeras fotográficas para eles. Não, em nenhum momento ensinei a fotografar nem nada. A 1h da tarde dei essas câmeras e pegava às 5h, pegava as câmeras, né? E aí, aquele processo era filme, então revela, um dia. Isso criava uma expectativa do que foi fotografado ou não. E, para minha surpresa, as primeiras imagens eram sempre imagens de cidade, imagens abertas, né? E eu percebi que os meninos passaram a criar narrativas fotográficas para mim. Passaram a me apresentar a Lapa, vários pedacinhos de bairro, né? Para vocês terem uma ideia, eles foram até queimados, né? Começaram a circular pela cidade do Rio de Janeiro com as câmeras. E para justificar a câmera na mão, né, ou para não serem pegos como assaltantes, né, eles me pediram um crachazinho
e nesse crachá me pediram para colocar como fotógrafos, né? Então, isso para mim foi maravilhoso, porque era uma outra identidade, que eu não estava mais trabalhando, não era com meninos em situação de rua, agora eram meninos fotógrafos, né? E então... E hoje a gente tem selfie, mas naquela época a gente não tinha selfie, e não era tão comum, nem a gente fazia essas imagens, né, da gente, tanto selfie assim. Mas, metodologicamente, eu utilizo a fotografia em todas as minhas pesquisas. Eu trabalho com o que está aqui, né, o que a gente pode ver e o que não está, né? Eu trabalho mais com o que não foi fotografado do que o que foi fotografado. Nessa imagem mesmo, eu perguntei para ele por que ele fez essa foto, e ele disse porque quis, retornei a foto umas 3, 4 vezes. No final, a gente entra numa questão de homicídio. Esse menino era uma nova tipologia que estava acontecendo em 2000 no Rio de Janeiro. Eram meninos que vinham do tráfico, né, de drogas e que vendiam, né, ou que estavam fugidos, viviam na rua para venda, e quase todos com homicídio. E aí a gente tem essas narrativas, né? A cada momento a gente ficava mais íntimas, e essas fotos acabavam revelando, né? Eles passaram a utilizar a fotografia também ou como uma forma de afeto, né, para presentear o outro, passaram a fotografar quem eles gostavam, e também fotografar, não é esse o caso, perdão, mas para denunciar também, passaram a fotografar aquelas pessoas que, de alguma forma, eles não conviviam muito bem, seguranças, né? E um dos meninos, ele foi para Queimados fotografar, até então, a família que a gente desconhecia ter. As primas, né? Enfim. E nesse processo de produção de imagens ou de narrativas fotográficas, tinha umas meninas, e uma delas ia completar 18 anos, né? Era reincidente, e numa próxima, enfim, se por acaso ela cometesse algum delito, ia voltar para o local onde ela tinha nascido, que era o presídio. Então, eu dei continuidade a essa pesquisa dos meninos em situação de rua. Eu fui para o local do nascimento dessa menina, que foi o presídio. Essa é a primeira imagem que eu tive do presídio, né? Então, a gente já começa a pensar o território. Eu usei muito os conceitos da geografia que em antropologia a gente não usava: território, reterritorialidade, né? E assim, quando eu cheguei no presídio, para quem não conhece o Rio, esse é o Talavera Bruce, que fica no complexo de Bangu, atual Jericinó, que são presídios de segurança máxima aqui. E a gente tem 2, são 8, a gente tem 2 femininos, e esse é o Talavera Bruce, que é o mais importante, que é onde vocês terem uma ideia, a gente tem 55 presídios femininos no Brasil, só 3% desses presídios são feitos para mulheres, ou seja, a gente tem toda uma arquitetura. E essa questão da arquitetura masculina também foi muito presente na minha pesquisa, né? Chegando no presídio, eu me dei conta que a arquitetura, os presídios foram feitos para homens, né? Só 3% foram pensados em mulheres, 17% é arquitetura mista, e vocês já imaginam o que acontece. Se no separado aqui, a gente já tem um problema seríssimo que eu vou apresentar aqui. Então, tem uma cineasta chamada Ane Varda,
né, no último filme, um dos últimos filmes dela, penúltimo, que é um filme chamado As Praias de Agnes. Ela faz uma pergunta e eu tento responder, né? Ela pergunta: se a gente abrir uma pessoa, que paisagem a gente acha, né? Quando eu abri o presídio, essa foi a minha primeira paisagem que eu vi. Então, de imediato eu gostei. Né? Mas, na medida em que eu fui adentrando, né, eu me surpreendi com um presídio de paredes, né, esse olhar para as paredes, olhar para o cenário, isso tudo foi esse meu diálogo também com a geografia, né? Então, isso me causou um certo desconforto, porque essas paredes lilás, rosa, elas não estavam em diálogo com esses corpos, né? E aí, quando a gente pensa, Mariana falou aqui, o corpo como território, então a gente tem vários territórios ali, um dialoga com o outro. E eu passei a ser a fotógrafa, né, do presídio feminino, onde a gente tem 63% mais ou menos da população negra, né, mais de 70% dessa população são mães, né, 60 e pouco dessas mães conviviam com os filhos, ou seja, quando você aprisiona uma mulher, você, no caso, no Brasil, você está aprisionando uma mãe, né? E desestruturando toda uma família. A gente sabe, a pergunta que se faz: por que se aprisiona tanto mais mulheres do que homens no Brasil, né? Então, a gente pensa sobre essas vulnerabilidades femininas. E esses corpos, as paredes, eu fiz um trabalho mais à frente sobre as inscrições e os desenhos das paredes prisionais nas delegacias e nos presídios do Rio de Janeiro e também em outros estados. E essas paredes, elas são as janelas, né? No caso aqui, elas são as janelas institucionais, que eles forçam essa cor rosinha, né, essa cor, enquanto que esses são os corpos das detentas, né? Muitos corpos trans. Pode ir. E quando não, eu fui numa festa da conversão de Jesus Cristo ao Comando Vermelho, né, no Bangu 5. E quando eu cheguei nessa festa, eu não sabia nem o que fotografar. Então, eu fotografei tudo. Tudo. Metodologicamente, eu decidi fotografar tudo. E depois peguei essas imagens, coloquei todas numa mesa e fui perguntando para cada um que estava ali comigo o que eu tinha fotografado. E aí eu acessei o presídio de uma forma em todas as camadas. Conheci o diretor do Comando Vermelho no Bangu 5, um juiz de direito, né, na festa do Comando Vermelho, os detentos eu sempre esqueço esse nome, porque abençoando a diretora do presídio, né? E para minha surpresa, um trânsito de mulheres nos presídios masculinos. E aí eu descubro que existe esse trânsito que não é legalizado, não é permitido, né? Mas ele existe,
um trânsito que vai nos carros oficiais, que são chamados carros do leite, e a maioria das detentas que eu entrevistei grávidas tinham engravidado dentro do presídio. Então, a gente tem uma realidade, né? Enfim, vou tentar finalizar aqui com essas imagens. Esses corpos me chamaram muita atenção. Para cada um, eu tive em diálogo esse momento de produção de imagens das tatuagens que me foram solicitadas. De um momento, eu pensei que eu estivesse catalogando, né, trabalhando ali com corpos dóceis, mas, aos poucos, eu fui percebendo que eu estava trabalhando com corpos completamente politizados, porque, com câmera na mão, e essas câmeras, né, com visor, eu passei a negociar todas as produções de imagens dentro do presídio com os detentos, né? E aí eu percebi que eles, nessas escolhas, o que tatuagens eu faria ou não faria, descobri esses corpos politizados. A maioria dessas tatuagens que estão aí, não é o caso aqui, mas o cruzeiro significa alta periculosidade, cada pontinho um homicídio. Quando você acaba desenhando os pontos, são as sentenças que eles foram... No caso ali, 5 pontinhos, né, em desenho, são latrocínio, e cada caveirinha dessa aí, na arma, é um policial morto. Então, eu percebi que o que se tatuava no presídio, nos corpos masculinos, né, eu me detive a esses corpos, eram reafirmações de identidade, pertencimento aos comandos, né, às facções. E enquanto que nos femininos, as relações das tatuagens nos corpos eram diferentes, eram mais relações afetivas. Normalmente se tatuavam desejos e as relações que não se escreviam, né? Na verdade, eu falava em discurso, em nenhum momento falei em tatuagens, mas se escreviam as relações que elas não tiveram com a mãe, não tiveram com os filhos, né? Me atentei também às poses, né? De que forma que elas se posicionavam. Me senti um pouco ali do Lombroso também, né? Pensei sobre esse meu lugar enquanto pesquisadora que utiliza uma câmera. Né? E, ao mesmo tempo, as minhas relações também com os agentes. Nesse momento dessa imagem, as detentas eram escolhidas pelos agentes, cujas tatuagens elas achavam que era um absurdo, né? Você tatuar isso para as agentes. Eu esqueci de falar aqui que o que a gente tem no sistema prisional, eles chamam de sistema, né? Então, eu vou chamar o que a gente tem no sistema são um predomínio das religiões neopentecostais, né? Então, essas mulheres são o tempo inteiro julgadas, são muito destratadas, né? Políticas públicas praticamente nenhuma, e esse nascimento de crianças aumentando, né? Até por conta desse... Eu pensei numa cafetinização, né, dos agentes em relação às mulheres. Esse corpo é punido, elas não têm direito são poucas que têm direito à visita íntima, e a punição se faz exatamente nessa visita íntima, é retirada esse direito delas, a visita íntima, mas, ao mesmo tempo, elas conseguem circular,
né, entre os presídios masculinos, né, como namoradas, né, de algum outro detento, e aí acabam engravidando. Esse percurso é chamado carro do leite. Só para finalizar aqui que eu estou... Então, eu tento trazer aqui um pouquinho da minha relação com o que foi iniciada no NEPEC. Quando eu fiz minha primeira pesquisa de campo, o NEPEC me incentivou a utilizar a câmera, né, a câmera fotográfica. A gente fez não só na Bahia, né, nas pesquisas na Bahia, mas pesquisas em outros lugares também. Então, foi ali que essa possibilidade de se fazer pesquisa com fotografia, ela surgiu. E também esse olhar mais atento por esse espaço, né, onde esse olhar para os corpos nos espaços. Eu também tive muito acesso via a geografia. Enfim, eu já estou aqui com... Gostaria, se alguém tiver alguma dúvida, a gente segue, né, nas perguntas. É isso. Obrigada.